Voltamos e vamos direto para uma aula de História com o professor Mocelin. Preste atenção e saiba tudo sobre o que aconteceu com o mundo depois da Guerra Fria. Conta pra gente, professor! Nós vamos falar para vocês sobre o mundo após a Guerra Fria. Um tema relevante que cai muito nos vestibulares. A Guerra Fria, que começou em 1947 e terminou em 1991. Porém, em 1989, dá para se dizer que a Guerra Fria já estava derretendo. Vejam as imagens. Como vocês estão vendo, são imagens da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, construído em 1961, foi um dos símbolos da Guerra Fria. E com a derrocada do socialismo no leste europeu, ele foi derrubado no ano de 1989. E a Alemanha, até então dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, foi unificada. Mas vamos procurar entender a crise do socialismo real. Assim, o socialismo que realmente existiu na União Soviética e nos países do leste europeu ficou conhecido. As fissuras no bloco socialista. A União Soviética surgiu em função da Revolução Russa de 17. Na Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel relevante. Hitler perdeu boa parte de seu exército no fronte soviético. Ao final da Segunda Guerra, vários países da Europa Oriental tornaram-se socialistas, evidentemente em função da invasão destes países pelo Exército Vermelho. Mas este bloco, aparentemente monolítico, começou a sofrer fissuras. A Iugoslávia. O Marechal Tito tornou a Iugoslávia um país socialista. Porém, não subordinou-se a Moscou. Adotou uma política própria, aproximou-se dos Estados Unidos e recebeu recursos do Plano Marshall. Na Hungria, em 1956, Imre Nagy e seus camaradas tentaram dar ao socialismo húngaro uma feição própria, com cara democrática, com pluripartidarismo, e com uma relação que fosse harmônica com o Ocidente. Quando Nagy revelou que a Hungria deixaria o Pacto de Varsóvia, os soviéticos, na época a União Soviética era governada por Nikita Khrushchev, invadiram a Hungria. As tropas do Pacto de Varsóvia esmagaram a insurreição húngara num banho de sangue. A China, em 1949, foi palco de uma grande revolução. Depois de uma longa guerra civil, depois da ocupação japonesa, Mao Tse-tung, Zhou Enlai entraram triunfalmente em Pequim e fundaram a República Popular da China. Durante a década de 50, a China dependeu muito da União Soviética, mas no início da década de 60, por razões de fronteiras ideológicas e também pelo fato da União Soviética não querer passar a tecnologia atômica aos chineses, a China rompeu com a União Soviética. Há uma grande cisão no bloco socialista. A Albânia, governada pelo stalinista Enver Hoxha, também trilhou um caminho próprio. Inicialmente aliou-se à China e depois tornou-se um país isolado, e assim foi até no começo dos anos 90. A Tchecoslováquia. Em 1968, nós tivemos a Primavera de Praga. Alexander Dubček, líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia, a exemplo do que aconteceu em 56 na Hungria, tentou dar ao socialismo tchecoslovaco uma feição própria, uma cara mais humana, com mais liberdade. E a história praticamente se repetiu. Tanques, aviões
e Praga foi invadida. E a Primavera de Praga também foi esmagada. Na Polônia, nós tivemos contestações em 1956 e em 1970, sem que houvesse a necessidade de intervenção soviética. O Sindicato Independente de Solidariedade, em 79, 80, sob a liderança de Lech Walesa, causou muitos problemas ao governo polonês, de tal forma que em 1981 foi instaurada a lei marcial e o Solidariedade foi colocado na ilegalidade. Quanto à União Soviética, a União Soviética de Stalin a Gorbachev. Stalin ficou no poder de 1924 até 1953. Nós tivemos no período stalinista a coletivização da agricultura, acelerou-se o processo de industrialização e tivemos os expurgos do final dos anos 30. Antigos bolcheviques foram executados. O Exército Vermelho foi intensamente expurgado. Os gulags, os campos de concentração, que na verdade chamavam de campos de reeducação, ceifaram mais de 8 milhões de vidas. Stalin faleceu em 1953. Houve um período de transição entre 53 e 56, até que em 56 tivemos a ascensão de Nikita Khrushchev, que deu início a um processo de desestalinização. Os crimes e os erros da era stalinista foram revelados. Há o degelo na União Soviética, mas este liberalismo era aparente. O caso da Hungria foi sintomático, houve violenta repressão. Em 64, Khrushchev caiu e iniciou-se uma nova era, a era Brezhnev, marcada pela corrupção, pela estagnação e pela acentuada burocratização. Brezhnev faleceu em 1982. Tivemos os curtos governos de Yuri Andropov e de Konstantin Chernenko. Em 1985, foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética um jovem para os padrões soviéticos, Mikhail Sergei Gorbachev, que tentou fazer uma revolução na economia soviética através da perestroika, uma reestruturação da economia, dando à economia maior competitividade, e da glasnost, uma abertura política. A perestroika fracassou e a glasnost contribuiu para que a União Soviética implodisse. Em 1989, Gorbachev ele permitiu, esta é a palavra, que o muro de Berlim caísse, porque, na verdade, os soviéticos dispunham de mais de 300 mil homens na Alemanha Oriental. Ele não acreditava que os partidos socialistas dos países aliados fossem tão impopulares. E, com exceção da Romênia, onde houve resistência, os regimes socialistas do leste europeu caíram como um castelo de cartas. Caiu o regime da Alemanha Oriental, da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Bulgária. Na Romênia, o ditador Nicolae Ceausescu resistiu. Ele e a esposa acabaram sendo fuzilados na noite de Natal de 1989. Dá para se dizer que a Guerra Fria ela praticamente termina com a queda do Muro de Berlim. A União Soviética agonizou de 89 até 91, quando os conservadores do Partido Comunista tentaram dar um golpe para derrubar Gorbachev e fracassaram. Emergiu na resistência a este golpe a figura do presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin dominou a política russa durante a década de 90. A Rússia fez o caminho de volta para o capitalismo. Privatizações, obviamente recheadas com muita corrupção. O etílico, pois excedia-se na vodka. Boris Yeltsin não vacilou
em fechar o parlamento em 1993 e em atolar a Rússia na guerra da Chechênia. Os russos sofreram reveses na Chechênia e Yeltsin teve dificuldades para vencer as eleições presidenciais de 1996. Ficou em segundo lugar o candidato do Partido Comunista. Os comunistas eram fortes novamente na Rússia, pois muitos sentiam saudades da segurança do antigo regime. A gestão Yeltsin termina de forma melancólica. Doente, alcoólatra, impopular, ele convidou para ser primeiro-ministro o jovem Vladimir Putin, que era egresso da KGB, da antiga KGB. Putin deu início novamente à guerra da Chechênia, só que de uma outra forma, e foi vitorioso. Elegeu-se presidente, reelegeu-se presidente, governou a Rússia num período de crescimento econômico, mas também de autoritarismo político. Fez o seu sucessor e se prepara para voltar novamente à presidência. Vamos agora falar sobre a China. A Revolução Chinesa de 1949 transformou a China numa república socialista. Nos anos 50 e 60, sob a liderança de Mao Tse-tung, tivemos experiências políticas fracassadas, como o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural. Mao faleceu em 1976. Houve uma renhida luta pelo poder, até que tivemos a ascensão de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o arquiteto da abertura econômica chinesa. A China vai adotar um sistema diferente do soviético, de abertura ao capital estrangeiro, porém com um regime político fechado. Quando, em 1989, os estudantes protestaram na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, foram duramente reprimidos. Deng Xiaoping faleceu em 97, mas as diretrizes básicas traçadas por ele têm sido levadas a cabo na China. E a China tem apresentado níveis de crescimento econômico extraordinários. No início da década de 80, a China era um país pobre, atrasado, subdesenvolvido. Hoje a China é uma potência militar e está se transformando também numa potência econômica. Porém, nem tudo são flores. Existem problemas étnicos, por exemplo, minorias dentro da China. A maioria chinesa é Han, existem minorias que protestam. Há questões religiosas, o caso dos muçulmanos, a corrupção e, evidentemente, a falta de liberdade. Quanto à Iugoslávia foi governada com mãos de ferro até 1980 pelo Tito. Tito faleceu e o separatismo, o nacionalismo, as guerras civis marcaram a década de 90. A antiga Iugoslávia era formada pela Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia e a Eslovênia. Em 91, a Eslovênia e a Croácia tornaram-se independentes. Houve uma guerra civil na Croácia, mas o pior aconteceu na Bósnia e Herzegovina. Massacres perpetrados por sérvios e também por croatas contra os muçulmanos. Atualmente, na ex-Iugoslávia, existem vários países. Kosovo, por exemplo, em 2008, proclamou a sua independência. Porém, essa independência não é reconhecida pela ONU e por diversos países.
Montenegro, em 2006, tornou-se independente. As sequelas são muitas, porque na década de 90, milhares de pessoas, entre 250 mil e 300 mil pessoas, foram mortas. A hegemonia dos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, durante a década de 90, os Estados Unidos tiveram a hegemonia econômica, política, militar. O governo Clinton marcou um período de prosperidade, novamente anos dourados para a história dos Estados Unidos. Mas Clinton não conseguiu fazer o seu sucessor. O vitorioso foi o republicano George Walker Bush. Os atentados perpetrados pela Al-Qaeda em 2001 colocaram o país numa situação de medo em relação ao terrorismo. A gestão Bush fracassou rotundamente. Invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, porém a economia norte-americana dava sinais de colapso. Terminou o seu segundo mandato em 2008, em meio a uma crise financeira gravíssima. Em 2008, tivemos a eleição do primeiro afro-americano, Barack Obama, que herdou problemas gravíssimos, como, por exemplo, a presença de tropas norte-americanas no Iraque e no Afeganistão. A globalização, o neoliberalismo e o terrorismo. A globalização, ela começou com as grandes navegações, aprofundou-se com a Revolução Industrial e ganhou os patamares atuais com a informática. Algumas críticas são feitas ao processo de globalização, a padronização do consumo, a imposição de valores ocidentais a povos os mais diversos e, sobretudo, que a globalização é um processo de mão única, do centro do capitalismo para a periferia. Com o New Deal, nós tivemos nos Estados Unidos um intervencionismo cada vez maior do Estado na economia. Não para implantar seu socialismo, mas para salvar o capitalismo. No pós-Segunda Guerra, o estado de bem-estar social foi aplicado em vários países, com grande sucesso nos países escandinavos, aliás, até hoje. Com a crise do capitalismo dos anos 70, teses neoliberais ganharam força. A redução da presença do Estado, a diminuição dos impostos, a menor quantidade de investimentos em áreas sociais, a defesa do livre comércio, da livre competição e também o desmonte de empresas estatais, as privatizações. Nos Estados Unidos, o presidente Reagan aplicou certas políticas neoliberais. Porém, foi na Grã-Bretanha, com a senhora Thatcher, que o neoliberalismo foi aplicado intensamente. O Consenso de Washington, de 1989, deu mais ou menos as diretrizes de como as economias dos países emergentes deveriam se comportar. A Argentina de Menem, o Brasil de Collor, Itamar, Fernando Henrique, a Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Essas políticas, porém, não deram muito certo. Problemas sociais, tanto é verdade que no final da década e começo do século XXI, nós tivemos vitórias de candidatos oposicionistas, caso de Chávez na Venezuela, Morales na Bolívia, Lula no Brasil. O terrorismo é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo. Na verdade, ele sempre existiu. Em primeiro lugar, devemos conceituar o que é terrorismo. Para os nazistas alemães, os maquis
que lutavam na resistência francesa eram terroristas. Para os militares argentinos e brasileiros, na década de 70, os jovens que clamavam por democracia eram terroristas. Para o governo de Francisco Franco, na Espanha, todos os democratas eram taxados de terroristas. Na verdade, o Estado nazista era terrorista. O Estado argentino, brasileiro, nos anos 70, foram estados terroristas. Hoje, a Al-Qaeda é considerada uma organização terrorista. Grupos fundamentalistas islâmicos, como o Hezbollah, o Talibã, também são chamados de terroristas. Mas o que dizer dos norte-americanos, dos britânicos, que bombardeiam aldeias onde vivem civis, no Iraque, no Afeganistão? Não seriam também estados terroristas? O fundamentalismo existe em todas as religiões. Não é apanágio apenas do Islã. Portanto, a questão do terrorismo é uma questão complexa e que deve ser analisada criteriosamente.